Linus Pauling, ele determinou num diagrama a ordem de distribuição dos elétrons em subníveis na eletrosfera, como representado nesse slide. Então, temos aí o primeiro nível, que é a camada K. O número máximo de elétrons são 2 elétrons. O subnível dele é representado por um S2. A gente vê aí o número 1, que é porque é o primeiro nível, e o S2, o 2, é porque é o número máximo de elétrons. E o S a gente já viu que é o subnível. No segundo nível, temos aí a camada L, número máximo de 8 elétrons. Então, o subnível fica 2S2 e 2P6. A gente sabe que se somarmos aí, ó, o número de elétrons, que é o que está elevado, vai dar um total de 8, que é o número máximo de elétrons dessa camada. Continuando na camada M, que é o terceiro nível, número máximo de elétrons que pode ter nessa camada é 18 elétrons. Subnível dessa camada, 3s2, 3p6 e 3d10, que se você somar vai dar 18. Lembrando que esse número máximo, ele pode, dependendo do elemento químico que você tiver que fazer essa subdivisão, desse subnível, ele pode ser menor, só não pode ser maior. Então, por exemplo, se eu tivesse um elemento químico com 17 elétrons, 17 elétrons, eu iria colocar 3s2, 3p6 e 3d9 para somar 17 elétrons. Entenderam? Vamos agora para os próximos slides para vocês entenderem melhor que eu coloquei alguns exemplos. Agora a gente vai aprender como fazer essa distribuição. A gente tem aí o elemento químico oxigênio, que é representado pela letra O. Ele possui seu número atômico igual a 8, como vocês podem observar se vocês olharem na sua tabela periódica. Então, ele possui 8 elétrons. Para fazer a distribuição em subníveis, você precisa prestar bastante atenção na direção das setas que estão em azul no diagrama de Linus. É na ordem dessa seta que você vai fazer a distribuição. Então, vamos lá. Começamos pela camada K. Sabemos que o número máximo de elétrons nessa camada é de 2 elétrons. Então, começamos a distribuição em subníveis com um S2. Na segunda camada, que é a L, notamos que existem os subníveis 2S2 e 2P6. Mas como o oxigênio ele só possui 8 elétrons, no último subnível colocaremos 4 elétrons. Então, os subníveis do oxigênio serão 1s2, 2s2 e 2p4. Se você somar aí o número de elétrons, que é esse número que está elevado, vai dar um total de 8. Como fica a distribuição de camadas de oxigênio? Então, na camada K, a gente pôde perceber que tem uma distribuição de quantos elétrons? 2 elétrons. Já na camada L, foram 6 elétrons. É só vocês somarem o que está representado aí no diagrama. A gente chega a esse número de elétrons porque a camada K, que é 1s2, ela tem 2 elétrons. Já a camada L é 2s2 e 2p4. Então, é igual a 6 elétrons. Um outro exemplo que eu coloquei foi o elemento químico ferro, que é representado pela sigla Fe. Esse elemento químico ele possui um número atômico bem maior do que o oxigênio, que o número atômico dele é igual a 26. Observando o diagrama, vamos montar então subníveis. Fiquem atentos à direção da seta azul. Nesse elemento químico, a distribuição em subníveis fica da seguinte forma: 1s2, 2s2,
P6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Se somarmos o número de elétrons, dá igual a 26, que é o número atômico do ferro. Já a distribuição de camadas, iremos observar o diagrama e saberemos que na camada K teve um número de elétrons igual a 2, L igual a 8, M 14 e N igual a 2. Você deve estar se perguntando por que do 3p6, do subnível 3p6, né? A gente continuou aí para o 4s2 e voltou no 3d6. Isso se dá justamente por causa da direção dessa seta azul. Você tem que seguir essa ordem. Então, a gente sempre vai começar lá, 1s2, aí se você olhar lá na camada L, é 2s2, na camada M, é 2p6 e desce para o 3s2. Na camada N, começa no 3p6 e desce para o 4s2. Na camada O, começa no 3, desce para o 4p6 e desce para o 5s2. Então, é sempre na direção da seta azul. Bom, temos também o que a gente chama de camada de valência, que é a última camada eletrônica, que é a mais afastada do núcleo. Se pegarmos o exemplo anterior do ferro, iremos perceber que a camada mais distante do núcleo que foi utilizada na divisão dos subníveis é a camada N, que é onde encontramos o subnível 4s2. Então, a camada de valência do ferro é a camada N, representada pelo subnível 4s2. Então, esse átomo possui 2 elétrons na camada de valência. Vamos ver agora sobre famílias ou grupos da tabela periódica. Elas são representadas pelas linhas verticais, que são as colunas. Ela apresenta 18 famílias. Elementos da mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, a gente acaba a matéria da unidade 2 aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima aula.